Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre uma técnica que nós usamos algumas vezes. É uma técnica, como já podem ter visto pelo título abaixo, que se chama Light Painting e, como o próprio nome indica em inglês, basicamente essa técnica consiste em fazer pinturas, fazer iluminações, fazer desenhos, talvez até, como se pode dizer, e como eu vou mostrar no exemplo, com luz. Ou seja, basicamente é pegar numa fonte de luz e a partir daí fazer essas brincadeiras, digamos assim, essa técnica, ou utilizar essa técnica. Onde é que isto é útil e onde é que nós fazemos para serviços para cliente? É assim, no nosso caso, e visto que fazemos muita fotografia automóvel, como já devem saber, não é? Pelos outros vídeos, já começa a ser um bocadinho repetitivo esta conversa. O que nós fazemos na fotografia automóvel, além de tirar as fotos normais durante o dia, que normalmente se vê nas revistas, os pannings ou os tracking shots ou os beauty shots, não é? Com luzes todas afinadinhas e o carro num sítio específico e isso tudo. Também gostamos de fazer fotografia noturna, sempre que é possível, sempre que temos acesso aos carros, mais do que algumas horas, sempre que temos acesso aos carros durante a noite. E isso faz com que nós possamos brincar um pouco e levar, digamos, essa sessão fotográfica a um ponto mais interessante, que é poder fazer este serviço de light painting em algumas fotografias. Obviamente que isto nem sempre funciona e é preciso as condições mais ou menos ideais e eu vou explicar porquê. Eu vou pôr agora no vídeo um exemplo do que estou a falar. Vou usar aqui dois exemplos da mesma sessão que nós realizamos. São dois exemplos que funcionaram muito bem e que foram os dois entregues ao cliente. E então eu vou-vos mostrar e vou-vos explicar mais ou menos como é que eles foram criados. Ora bem, o primeiro exemplo, como podem ver, é o BMW M2 com uma linha por cima, digamos. A ideia aqui foi tentar recriar aqueles túneis de vento, não é? Em que eles testam a aerodinâmica do carro e metem, ou seja, o carro está com vento a passar, não é? Gerado por uma ventoinha, e metem fumo entre aspas, metem tipo uns vapores a passar para ver por onde é que passa a aerodinâmica ou por onde é que passa o ar no carro, não é? Pronto, e aqui foi um bocadinho essa ideia que nós tentámos emular com a linha de luz. Ora bem, começando pelo início, câmara no tripé, tem que ser, longa exposição. Neste caso, optámos por usar uma lente wide, neste caso foi uma 18mm, para dar aquela sensação, não é do carro distorcido, mas é dar aquela perspectiva assim mais... Nós gostamos de usar quando é para dar uma perspectiva assim de carro mais encorpado, não é? Porque parece que fica ainda mais largo e este carro, não é? É um carro super desportivo, portanto aqui encaixava bem a lógica. Então foi tripé no chão, foi um mini tripé, máquina em cima, longa exposição. Neste caso foram 30 segundos, não usámos o controller, o comando para pôr mais tempo. Não, fizemos vários testes e não era necessário, os 30 segundos chegavam bem para fazer o que nós pretendíamos. E nesta foto tem duas sessões, digamos assim, dois light paintings diferentes. Pronto, tem o mais óbvio, que eu já falei, que é então a linha, não é? E ainda tem um que é menos óbvio, não é? Mas que é a lateral do carro, também foi pintada. Ou seja, o que é que aconteceu? Enquanto uma pessoa, neste caso fui eu, passei com uma... Neste caso, para fazer a linha, foi com uma barra de LEDs. Passei com a barra de LEDs a fazer a linha. Tive um colega que, com uma lanterna difusa, não é? Com a luz difusa, começou, quase como um pincel, de longe a pintar o carro. Não é? O que é que isto faz? Faz com que a face do carro que está virada para nós fique iluminada, apesar de não haver luz nenhuma que viesse, não é? Desse lado. Não tínhamos luz absolutamente nenhuma, isto foi no topo de um monte, não havia absolutamente fonte de luz nenhuma, estava completamente escuro. A única fonte de luz que havia era mesmo os faróis do carro e depois, lá está, o que nós usamos para desenhar, digamos assim. E então essa foto tem essas duas, digamos, funcionalidades, tem essas duas maneiras de fazer o light painting. Lá está, uma que é a linha
que é uma versão, digamos, mais hardcore, que fica mesmo pintada uma linha. E a segunda, que é quando vocês vão fotografar à noite, e se tiverem essa possibilidade de ter um sítio fechado ou isolado, em que vão fotografar um carro ou outra coisa qualquer que não se mexa, não é? O carro ou outra coisa qualquer, poderem, imaginando, metem a máquina em longa exposição, têm uma lanterna ou uma fonte de luz qualquer que não seja muito agressiva. Quanto mais difusa for, melhor. Quanto mais soft light for, melhor, porque senão vai ficar com reflexos muito fortes, neste caso no carro, não é? Se fizer reflexo, vão ficar com reflexos muito fortes no carro. E então podem começar, imaginem um pincel e estão a passar o carro com essa fonte de luz. Pronto, e isto é um bocadinho o resultado que nós conseguimos fazer. Isto foi a segunda tentativa. A primeira tentativa, eu tenho que admitir, fui eu que falhei. A linha ficou completamente absurda. Não parecia de nada uma linha de túnel de vento, não é? E mesmo aqui ficou com ondinhas, mas nós achámos que ficava muito bem na fotografia. Se ficasse tudo muito liso, muito perfeito, não dava aquela sensação de ter sido desenhada, dava a sensação de ter sido feita em Photoshop, o que é possível, mas nós aqui quisemos dar a sensação de ter mesmo desenhado no carro, até porque fica o reflexo, como podem ver no vidro da frente, fica o reflexo da luz a passar por cima, o que é engraçado. E dá um aspecto mais real, digamos, aqui à fotografia. Queria passar aqui a outra fotografia similar, mas mais abusada, vou dizer assim, mais abusada. E esta fotografia não tem o light painting da lateral do carro. Como podem ver, a lateral está bastante mais escura do que a fotografia anterior, apesar de ter sido tirado exatamente com os mesmos settings da máquina. E então conseguem ver aqui um bocadinho a diferença que faz pintar o carro com uma soft light. Aqui a ideia foi outra, obviamente, não é? Mas foi encher o carro de um lado e do outro, basicamente como se o carro fizesse parte de um grafite. Ou seja, tentámos puxar um bocadinho a arte urbana, e não sou artista de grafite, obviamente, mas tentámos puxar aqui um bocadinho a arte urbana para a nossa fotografia. E tentámos, obviamente, que se notasse que a luz passou dos dois lados do carro. Esta foi one take, one shot. Foi o primeiro take, foi o que ficou. Correu bem, podia ter corrido pior. Nós gostamos muito do resultado, portanto ficou o primeiro take. E pronto, esta foi tirada ligeiramente diferente. Pronto, 30 segundos, mas em vez de fazer a linha e passar, diria, pelo carro, não é? Passar com as formas do carro, não. Aqui foi mesmo ignorar o carro. A única coisa que o carro servia era de barreira. E então foi, lá está, outra vez com uma placa de LEDs, uma luz de LEDs, começar a fazer movimentos estranhos à volta do carro, quase tipo uma dança. Pronto, para quem saiba dançar, eu peço desculpa, não foi tipo uma dança, foi uma coisa mais parva, mas o resultado ficou engraçado. E como a barra era retangular, fica engraçado porque parece mesmo uma pincelada em que em alguns sítios é mais carregado e em outros sítios é menos carregado e em alguns sítios é mesmo quase, eu não diria invisível porque se nota sempre, mas é muito menos perceptível o que aconteceu. Foi uma fotografia que nós também mandámos ao cliente, achamos que ficou muito engraçada, não tem Photoshop absolutamente nenhum, tem alguma correção de cores, foi tudo feito in camera, como se costuma dizer, não é? 30 segundos, uma lente de 18mm e basicamente, já não sei, o F era 2.8, penso eu, e basicamente foi máquina, timer, quando o timer acabar de contar e começar a fotografar, é andar a dançar 30 segundos de um lado do carro, passar pela frente, dançar atrás. Se repararem bem, fiz de propósito para passar por baixo ou para se notar a luz praticamente no chão atrás do carro, que era para se notar que ela tinha frente e verso, não é? Ela passa aqui por trás e nota-se por baixo da porta e também entre os pneus de trás. E até se nota, por exemplo, algumas situações ficaram muito engraçadas, que esta curva aqui à frente, que depois entrelaça, digamos assim, com a curva que foi feita por trás, ou seja, ficou aqui um efeito muito engraçado e pronto, quisemos trazer esse aspecto de grafite, digamos assim, esse aspecto de curvas fluídas com luz para a nossa fotografia.
E então o light painting não é mais do que isso, é usar fontes de luz que vocês controlam para dar, não para iluminar tipo estúdio, não é? Mas para dar alguma pintura, lá está, light painting, para dar alguma pintura, alguma diferenciação, fazer um desenho, também é, como se pode ver, é fácil, entre aspas, não é? É fácil de o fazer e foi algo que nós optámos por fazer e achamos que ficou muito engraçado. Obviamente que uma foto deste tipo vai sempre ter algumas falhas que depois, se vocês quiserem mesmo, têm que as corrigir em post, não é? Porque vocês basicamente estão a passar na fotografia, vocês estão a andar na fotografia, não é? E então há sítios em que, como a luz vos ilumina também, vocês tentam sempre ter a luz à frente do vosso corpo, mas a luz vai sempre iluminar os vossos sapatos ou algo que esteja mais esticado para a frente. E então isso vai ter sempre que ser corrigido, se quiserem, ou se quiserem deixar a foto assim mais crua e com erros. Eu não diria que são erros, faz parte da fotografia, mas com erros podem deixar como está. Nós deixamos aqui alguns erros propositadamente, não é? Dá para ver aqui uma sombra vermelha bastante carregada. Não dá para perceber o que é, mas dá para ver aqui uma sombra vermelha. Provavelmente será o corpo de alguém, neste caso o meu, que fui eu que desenhei, a passar na luz traseira do carro. Mas pronto, gostava aqui de vos deixar estes dois exemplos de light painting que nós fizemos numa sessão recente e gostava de vos dar estas ideias quando fotografarem à noite, especialmente à noite. Brinquem com luz, a fotografia é composta de luz e a luz dá para fazer muita coisa, muitas brincadeiras, além de o básico da luz que vocês conhecem, obviamente, não é? Que é o estúdio, iluminar tal, ou a luz solar que está a pôr a face do vosso sujeito iluminada, ou estão a criar sombras propositadamente. Vocês ainda podem ter uma fonte de luz, podem comprar uma fonte de luz baratíssima e começar a fazer estes light paintings que ficam, na nossa opinião, ficam muito engraçados e dão uma vida diferente à fotografia, não é? E neste caso ficou aqui um BMW M2 envolvido em grafite, o que é engraçado, digamos assim. Ok, não é uma foto que diria vai vender o carro, mas é uma foto que com certeza chama a atenção, não é? Se virem no meio de todas as fotos de automóveis que vêm, se calhar é raro verem alguma fotografia com light painting feito desta forma num carro. E nós aqui optámos por ser um bocadinho irreverentes, como o carro também o é, não é? Não íamos fazer isto se calhar num Renault Clio, que é um carro mais tradicional, mais familiar, mais sóbrio, mas achámos que fazia sentido fazê-lo num carro mais desportivo, mais over the top, não é? E então a coisa até correu bem. E pronto, é isso que eu queria falar convosco, dar-vos esta informação, estas dicas sobre como fazer light painting. Se tiverem alguma dúvida, metam nos comentários abaixo, terei todo o gosto em responder, terei todo o gosto em ajudar quem queira fazer um projeto destes e não tenha a mínima noção por onde começar. Espero ter sido mais ou menos claro no vídeo. Infelizmente não consegui filmar lá no local porque estava mesmo zero luz. A única luz era a que estávamos a usar para tirar as fotografias. Foi impossível de gravar qualquer coisa. E pronto, espero que ajude aqui a minha explicação. Façam like, façam subscribe, façam muitos light paintings e até à próxima. Obrigado.